Olá, eu sou a Carolina Braga, sou psicóloga e hoje eu vim falar com vocês pais sobre um assunto que deixa todo mundo de cabelo em pé: tecnologia. Você já deve ter visto o vídeo aqui do canal de como tirar os filhos na frente do computador. E eu falo um pouco sobre os motivos pelos quais eles adoram ficar na internet, né? Se você não viu esse vídeo, vai aparecer o card aqui em cima, clica e assista que você vai gostar. Mas a gente já entendeu o que acontece, por que eles gostam tanto da tecnologia. Eu vim agora dar algumas dicas práticas de como que cuidados você precisa ter para poder organizar essa rotina do seu filho junto com essas questões de todas da tecnologia. Até porque eles nem querem mais sair com os amigos, eles só ficam jogando online, tem amigos às vezes de outros países, de outros lugares do mundo e tudo isso em rede. A gente não consegue nem acompanhar, né? Porque a hora que você entende um jogo que eles estão gostando, muda, eles já gostam de outro, já muda o funcionamento e muda a rede social e tudo acontece de uma forma assim, muito instantânea. E aí, pra gente que é um pouquinho mais velhos que eles, que tá em outra geração, é até difícil compreender o significado disso tudo. Ainda mais conseguir vigiar, fiscalizar e controlar. Primeira coisa que eu quero contar pra vocês é um estudo recente, inclusive eu vou deixar o link aqui do estudo pra vocês, em que eles pegaram vários adolescentes e colocaram pra fazer uma determinada atividade. Era uma atividade individual, então isso foi feito, foi separado um por vez. Metade deles fizeram a atividade e o celular deles estava em outra sala, então não tinha nem o pensamento de que o celular estava lá. A outra metade, eles fizeram a atividade com o celular na mesa. E ele estava no silencioso, não estava para vibrar, então quer dizer que eles não iam saber se alguém tivesse mandado uma mensagem ou se tivesse alguma notificação. E aí eles fizeram a mesma atividade com esses dois grupos. Quem vocês acham que teve um desempenho melhor? Né? A gente já consegue imaginar que aquele grupo que o celular estava em outro cômodo, eles tiveram um desempenho muito melhor do que aquele grupo em que o celular estava na mesa. Mas a gente vai pensar, mas por quê? Né? Tava no silencioso, ele não estava jogando naquele momento, o que aconteceu? Só o fato de ter a expectativa de que pode chegar uma mensagem, pode chegar uma notificação, já distraiu eles, já atrapalhou o desempenho. E a gente está num momento em que isso acontece o tempo todo, né? Você pode estar aí assistindo esse vídeo no seu celular, na sua hora de almoço no trabalho, às vezes, né, em um outro ambiente. A mesma coisa eles vão fazer tarefa conversando no WhatsApp com um amigo, perguntando o que tem que fazer, não é? Ou fazem até videoconferência para pedir para um colega explicar alguma coisa. E as próprias escolas colocam as tarefas em aplicativos para poder ajudar na organização. Então, o uso da tecnologia até para o estudo, ele é inevitável, concordamos com isso. Mas a gente precisa ter alguns cuidados, por exemplo, considerando isso que eu acabei de contar para vocês. Só o fato do celular estar na mesa já despertava o interesse, já despertava uma empolgação, uma distração que piorou o desempenho. A gente fica assim, né? A gente está fazendo qualquer coisa, já pega o celular para ver se tem alguma coisa, se alguém mandou uma mensagem. Então isso também está refletindo no desempenho aí das crianças e adolescentes. Então esse é um primeiro cuidado, ter os momentos sim em que o celular, o tablet, o computador tem que ser tirado, às vezes até do ambiente, para ele poder se dedicar àquilo que ele está fazendo. E isso vale para nós também, porque às vezes a gente quer acompanhar a tarefa do filho, às vezes a gente quer conversar com o filho, às vezes a gente quer jantar e o celular está ali do lado, a gente também se divide, né, entre a tecnologia e a nossa família muitas vezes. A gente sabe que é inevitável, que as coisas estão mudando, que às vezes a gente até trabalha, né, à distância com o celular, mas a gente precisa lembrar, pelo menos ter um momentozinho do dia, de pegar a caixinha do celular ou combinar de colocar lá na cozinha, deixar tudo guardado e poder curtir o momento em família. Outra dica importante que eu queria dar. Em geral, a gente fala para eles assim, não pode jogar durante a semana, ou limita o tempo de jogar ou de ficar na internet durante a semana e no fim de semana libera. Tem uma vantagem disso, com certeza, porque a questão da empolgação, da iluminação também atrapalha o sono, né? A gente sabe da questão do desempenho escolar. Eles podem também se agitar com o jogo e aí ficar mais ansioso durante a semana, né? A questão de ter o tempo de estudar e fazer todas as atividades. Então, de fato, a gente tem que controlar sim a quantidade de tempo que eles passam na frente de uma tela, né? A gente chama, seja da TV, do celular, do computador, do tablet, não importa. Mas é a questão da tela, né? A gente precisa controlar isso durante a semana, sim. Mas a gente também tem que lembrar que no fim de semana, às vezes é aquele momento em que você pode estar ali com ele, em que você pode dar atenção, em que você pode proporcionar alguma coisa diferente, seja no contato, seja de estar com os amigos.
E aí é nesse momento em que a gente libera e deixa eles jogarem. Então os estudos têm mostrado também que essa questão da tecnologia, ela não interfere só no sono, na alimentação, na questão até de ser mais tolerante à violência e tudo, a questão de não querer estudar, dos relacionamentos, mas eles estão perdendo às vezes a oportunidade de ter uma orientação dos pais, de conversar com os pais sobre algum assunto, de conversar pessoalmente com outros colegas, e isso interfere diretamente naquilo que a gente chama de habilidades socioemocionais. Mas isso quer dizer que são habilidades que a gente precisa ter para se relacionar, né, em grupo, né, com um colega, num relacionamento amoroso, na vida em geral. E essas habilidades, elas só são aprendidas com treino. Ter uma experiência, eu entender aquela experiência, alguém me explicar, me orientar o que é mais adequado ser feito, compreender as minhas emoções, isso não se aprende online. Embora tenha alguns materiais e jogos que possam ajudar sim, né, serem complementares aí nessas habilidades. Mas a gente precisa viver junto para poder viver, né, aprender essas habilidades. Sendo assim, cuidado com as horas prolongadas aí no fim de semana, porque a gente pensa, vou deixar, porque aí é justo, né? Ele se esforçou durante a semana, no fim de semana ele pode curtir do jeito dele, jogando e tudo mais. É legal, eu acho, já falei super bem também da tecnologia ali no vídeo anterior, mas a gente precisa ter esse cuidado do que a gente está privando eles. Por isso, assim, a minha dica para você, pai, que tá aí pensando, você mãe, fala, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou tirar agora, né? Não é tirar, mas é até organizar uma tabela familiar, tem alguns sites até que fazem isso, infelizmente não estão traduzidos ainda para o português, em que você pode organizar o tempo por a idade do seu filho, quantas pessoas tem na casa, e aí tem algumas dicas de organização, até do tempo que você deveria permitir que ele ficasse ou não, tá? Então, tem algumas formas que a gente pode usar para facilitar nosso dia a dia em relação a isso. E aí combine, né? Tantas horas, de tal forma, de que jeito. É importante sempre a gente fiscalizar, a gente ficar de olho em quem eles seguem nas redes sociais, em quem eles não seguem, o que eles falam, o que eles recebem de informação, porque a internet não tem filtro, né? A gente tem contato o tempo todo, serve para coisas muito bacanas, eu tô aqui falando para pessoas de todos os lugares, né, no online, mas também a gente tem que ter o cuidado que eles não conseguem filtrar, né, pensar antes de ver. Até porque quando a gente vê nas redes sociais que a gente vai rolando, né, a linha do tempo, barrinha lá para baixo, a gente não tem controle do que vai aparecer. Pode aparecer algo que não é interessante naquela faixa etária. E aí eles não vão ter o discernimento em relação a isso. Fora que a primeira coisa que a gente fala para eles quando eles falam qualquer coisa de internet é isso não presta, no meu tempo não era assim. Então eles também nem perguntam, nem mostram aquilo que eles estão vendo, porque eles já sabem que a gente vai rejeitar, que a gente vai julgar, a gente vai falar que aquilo não é legal. Então, outra dica, exercitar aí a nossa empatia com eles. Eu sei que a gente pode não gostar dos youtubers que eles gostam, a gente pode ter dificuldade de entender alguns interesses, mas é importante a gente criar um canal de aproximação, né? Se interessar, querer saber o que eles estão vendo, falar, que legal, mostrar outras coisas bacanas para eles, mas pelo menos que eles tenham uma via aberta, porque senão eles veem situações na internet que os assustam, os preocupam ou que os deixam confusos e não vão procurar o adulto para conversar sobre isso. E aí a gente tem várias coisas, desde a baleia azul até a Momo, que acabam gerando tragédias na vida deles. Mas a gente pode começar essa prevenção muito antes, e isso pode ter um benefício aí lá para quando ele for adulto. E aí, você gostou desse vídeo? Você se identificou com esse dia a dia aí cheio de tecnologia nas crianças e adolescentes? Já tá pensando como que você vai organizar a rotina aí com o teu filho? Espero que ele tenha ajudado, que esse vídeo faça sentido para você. Se você gostou, compartilha, deixa um gostei aqui e fique ligado. Toda quarta-feira ao meio-dia tem vídeo novo no canal. Até lá!